Olá, boa noite! 8 horas 32 minutos ao vivo para todo o Brasil, começando mais uma semana, começando também o nosso Mais Vida nessa noite de segunda-feira aqui na tela da Rede Vida para todo o Brasil. Pega um beijo bem gostoso assim, ó. Um beijo para você em qualquer cantinho do Brasil. Vamos juntos até às 10 da noite com assuntos interessantes, com música boa. Tá demais o nosso programa, nem pensa em sair daí. O programa tá incrível e eu tenho certeza que você vai gostar. Por exemplo, hoje vai ter muita música boa aqui no Mais Vida. Você não pode perder o som e o agito da banda Mambolada. Ó que legal! Vai ser muito bacana, você vai dançar e eu também vou dançar aqui. E tem ainda um bate-papo muito interessante com a psicóloga doutora Veruska Guindov sobre como identificar os chamados psicopatas corporativos. Aquelas pessoas, gente, que manipulam as outras no ambiente de trabalho, sabe? E aí você não sabe como sair, não sabe como lidar. Já já nós vamos bater um papo super interessante sobre isso aqui no nosso programa. E você já pode, claro, começar a mandar a sua mensagem no nosso WhatsApp. O Thiago vai colocar para a gente aqui, ó, 11 95033 6870. Pode mandar, tá aqui, ó, no rodapé do vídeo, 11 95033 6870. Manda com o seu nome, manda com a localidade de onde você está falando, que a gente quer saber. Eu quero ler o seu recadinho aqui ao vivo no nosso programa, fazer a sua pergunta para os nossos convidados e ter você aqui assim, ó, bem pertinho da gente nessa noite de segunda-feira, tá? Mas, ó, a gente vai começar o programa dessa noite falando sobre saúde, gente. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, o estresse, imagina hoje, segunda-feira, essa chuva que está aqui em São Paulo, alagado para tudo quanto é lado, imagina o nível de estresse das pessoas, né? O estresse atinge 90% da população mundial, não é brincadeira não, 90% da população mundial. Só aqui no Brasil, 70% das pessoas sofrem desse mal. E apesar de muito comum, é necessário cuidado. A condição pode levar a uma série de doenças, como a depressão, transtornos alimentares, hipertensão e até mesmo diabetes, hein? Ó, e você sabia que o estresse do cotidiano pode ser potencializado pela má alimentação? Em contrapartida, uma mudança nos hábitos e no cardápio pode e muito auxiliar no combate aos sintomas do estresse, sabia? E para mostrar alguns desses alimentos, explicar para a gente por que eles fazem tão bem à nossa saúde, eu recebo agora aqui na Casa do Mais Vida a médica cardiologista com especialização em nutrologia, doutora Valéria Glauser. Doutora, tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso programa. Deixa eu pegar as fichas aqui que eu deixei no sofá, mas tem aqui uma bancada super bacana que a nossa produção preparou para a gente. E vamos falar desse tema interessante que é a questão do estresse. A alimentação realmente pode mudar o nosso estado de espírito, assim, pode melhorar o estresse? Pode sim. Inclusive, nós como cardiologistas, nós nos preocupamos cada vez mais sobre isso. Um grande estudo, talvez um marco dentro da cardiologia, chamado Interheart, é um estudo que estudou pela primeira vez a influência do estresse nas chances de infarto. Caramba. E nós concluímos, o estudo dentro da cardiologia concluiu que se a gente conseguisse evitar ou modular de maneira adequada o estresse, a gente poderia tirar das portas do pronto-socorro 33% dos infartos. Então, 33% das pessoas que infartam, se conseguisse modular de maneira adequada o estresse, não estariam passando pela situação de infarto. Então, olha como o estresse é importante e como a gente precisa conhecer novas maneiras de conseguir modular de maneira adequada esse estresse. A alimentação, cada vez mais, ganha força e ganha conhecimento científico para modular o estresse de maneira adequada. Então, aqui hoje a gente trouxe alguns itens, claro que não são todos, mas nós fizemos uma representação do que tem em estudo científico provando benefício da alimentação.
E pelo que eu percebi aqui, assim, são alimentos do nosso cotidiano, né? Do nosso dia a dia. Vamos começar pela banana? Vamos lá. Pode ser? Pode. A banana, ela auxilia, então, a gente a diminuir o nosso estresse? A banana é rica em complexo B. Então, as vitaminas do complexo B a gente encontra na banana. Além de ter uma boa fonte de carboidrato, porque ela tem fibra, né? Ela ainda tem uma quantidade adequada de minerais. Então, a gente pode lançar mão da banana pensando nas vitaminas do complexo B. Agora, tem algum tipo específico de banana ou todos os tipos de banana representam bem a classificação das vitaminas do complexo B. Certo. Mas a gente não encontra complexo B só aqui, a gente só está só na banana. As frutas, em geral, têm uma boa concentração, mas a banana ela consegue trazer para a gente uma boa... além do tipo das vitaminas B, então ela tem a vitamina B6, a B2, a B12, né, ela tem uma quantidade boa dos vários tipos de vitamina do complexo B. Tirando a banana, qual seria uma outra dica também bacana de um outro alimento? Os vegetais frutas, né? verdes, a gente pode encontrar também vitaminas e do complexo B. De fruta, a pitaia é uma boa opção também, com bastante. Você sabe que eu vi pitaia no supermercado? O pessoal fala, Fábio, você vive no supermercado? Eu vivo. Eu vou em supermercado, eu gosto. Eu vi pitaia, mas nem sei como é que come. É uma flor, é a pitaia? Ela é um cactus. É um cactus, né? Ela é um cactus. Meio vermelhinho, amarelinho. Tem três espécies. Ela tem uma amarela, que a gente vê muito pouco aqui. Ela é amarela linda. Uma bem da cor da beterraba, uma violácea da cor da beterraba. E uma que por fora ela é violácea, mas por dentro é branca com as sementes, né? E ela tem um aminoácido chamado tirosina, que a pitaia também dá sensação de saciedade precoce. Entendi. Então, a pitaia também é uma boa opção. E ajuda a eliminar o estresse. Exatamente. Vamos a outro. Esse daqui, eu acho que é o alimento mais completo que a gente pode imaginar, né? E que foi o vilão da cardiologia durante muito tempo, né? O ovo. Pois é, você sabe que a gente até estava discutindo isso agora, ontem, na mídia social sobre isso. O ovo, coitado, ficou muito tempo, mas... Tadinho do ovo. Quanto mais a gente estuda e mais a gente entende sobre artigo científico, porque com artigo científico não tem discussão. É verdade. Né? Então, a gente pode ter achismo. Você pode achar uma coisa, eu posso achar outra, mas quando a gente está diante de um artigo científico, a gente está diante da ciência, e aí a gente não tem discussão. Então, a gente não tem, hoje, nenhum grande fundamento científico dizendo que o ovo aumenta a mortalidade cardiovascular e não aumenta a mortalidade por todas as causas. Então, o único estudo que provou que talvez tenha alguma influência, alguma correlação, era dizendo que o ovo poderia estar relacionado ao colesterol e o colesterol podendo, não estou dizendo que está, podendo estar relacionado à mortalidade por todas as causas e doença cardiovascular. Porém, esse estudo tem várias críticas, a maneira como ele foi desenhado, a gente tem muito viés, a gente perde a credibilidade dele. Nós não temos nenhum estudo que prova que o ovo aumenta a mortalidade cardiovascular, que seja um estudo forte, incisivo e que a gente tenha que abrir mão do ovo, pelo contrário. Tá? Então, o que a gente tem aqui do ovo, né? O que é importante no ovo? A vitamina D do ovo e a colina. Então, são propriedades... A gente só encontra na vitamina ovo aqui? Não, a gente encontra no leite, a gente encontra em todos os laticínios a vitamina D, a gente encontra em alguns vegetais verdes, mas o ovo tem uma concentração boa para isso. Aqui eu tenho o chocolate... Antes de ir no chocolate, deixa eu fazer uma pergunta. No ovo, no caso, tem o branco e tem esse outro aqui mais marronzinho. O caipira. O caipira. Tem uma diferença entre eles ou... Estatisticamente não tem diferença. Estatisticamente não tem diferença. A gente dá preferência para o ovo caipira, criado com galinhas livres e soltas, porque a gente sabe que essas galinhas passaram por menos estresse, passaram por menos antibiótico, passaram por menos hormônios, enfim. Né? A única ressalva que eu faço, que eu vejo que as pessoas não fazem, é lavar o ovo. Lavar o ovo? Porque ela não veio da cloaca da galinha. É verdade. Não é? Vocês lavam ovo, gente? Você lava? Eu vejo que muita gente não faz. Assim, eu vejo, às vezes, culinarista. Não lavam os ovos? Você lava?
Não, só lava. Você tem que tirar aqui o resto que veio da cloaca, do intestino. Ah, né? entendi. Mas eu lavo como? Normal, Só água, em água corrente? água corrente, só água. Entendi. Tá certo. Tá? Outra coisa que eu queria perguntar sobre a questão do ovo, ele inteiro eu posso comer que não tem Pode, problema, né? fica tranquilo. A gente Tem gente que só Só prefere a clara, aí pode ter gema, por ou histórico de alergia, mas para doença cardiovascular a gente não precisa se preocupar com isso. Tá. Pode ficar Pronto, tranquilo. tiramos as dúvidas sobre a questão A albumina, que é a clara, é mais alergênica, né? Tá, Então pode entendi. ser que a gente não significa que não tenha alergia à gema, mas ela é mais alergênica. Às vezes, se a pessoa tem alergia, pode separar. Mas em termos de a preocupação é doença cardiovascular, não. Sério, tá certo. Vamos falar então agora do chocolate. Esse aqui é o 70% cacau, é isso? É isso, é por causa da concentração do cacau. Tá. O cacau, quando a gente come um chocolate normal, um chocolate que a gente compra no mercado, a gente não tem uma concentração de cacau adequada. Tá. E é o cacau que nos faz a proteção. Traz um copinho de água, por copo de favor, Letícia. O cacau, ele tem aqui flavonoides, ele tem propriedade antioxidante, ele tem um aminoácido chamado triptofano. E é o triptofano que vai fazer a serotonina, a sensação de bem-estar. Entendi. Toda vez que a gente, principalmente as mulheres, em período de pré-menstruação, tem a chamada tensão pré-menstrual, não é? Verdade, é. Por quê? Porque a gente tem uma queda dos níveis de serotonina. Certo. No final da tarde, a gente também tem uma queda dos níveis de serotonina. E o chocolate, por isso que às vezes no fim da tarde dá vontade de comer um docinho. Ai, obrigada. Agora, nesse caso aqui, eu tô vendo, inclusive ele tem uma coloração muito bacana. Deixa eu mostrar aqui para vocês um. Ele tem uma coloração aqui, que é uma coloração mais escura, né? Quanto mais Bonita, escuro, né? maior a concentração de cacau, Tá. menor a concentração de Ele é carboidrato. amarguinho também, né? Um pouco mais amargo, Acima de né? 70 é. Porque aí você tem a substituição do açúcar pela gordura do cacau. Então, é por isso que faz E é a bem. gordura do cacau que faz a diferença. Entendi. É a concentração do cacau que faz a diferença. Então, quanto mais amargo, mais cacau. E quanto mais cacau, mais serotonina. Entendi. Quer dizer, então eu posso até comer o chocolatinho do final da tarde, mas tem que ser esse aqui, 70%, é isso? E ele não faz pico de insulina. Até para o diabético, que faz contagem de carboidrato para fazer insulina, ou para o diabético que está em dieta low carb, ele acima de 75%, ele não influencia. Que coisa, eu nunca sabia. E ele é um fator protetor, é antioxidante, Tá. assim... a gente tem que começar a pensar em fazer receitas com ele, de derreter o chocolate meio amargo e fazer receitas com ele, porque ele é muito diferente em termos de propriedade de nutrição, é muito diferente as propriedades que contém nele do chocolate que a gente está acostumado a trabalhar. Entendi. Então, agora que vem a Páscoa, vamos pensar nisso. Podemos fazer um ovo de Páscoa com chocolate. Um chocolate de concentração maior. E você sabe que é uma coisa de treinar paladar, porque... A gente precisa treinar o paladar para conseguir... É como vinho seco, né? O vinho seco é uma coisa verdade. que não é todo mundo que entende. Mas a medida que gosta do mais docinho, né? Aí mas à medida que você vai treinando o paladar, você vira um expert e nem percebe, né? E é assim também. Então, assim, à medida que você começa com concentração de 70 e vai aumentando. Agora, vamos falar de um item aqui que... a gente está acostumado mais a ver no Natal e tudo mais, mas eu vi que você trouxe aqui como uma farinha. Castanha do Pará. Você até parece que a gente combinou. A castanha é rica em minerais, então ela é rica em zinco e magnésio. A gente tem estudo dizendo que a falta de zinco aumenta muito a chance de depressão. Tá. O magnésio altera a capacidade da gente dormir quando tem deficiência. Então, claro, quando a gente consegue repor de maneira adequada, a gente dorme melhor, diminui o estresse também. Entendi. Então, por isso que a gente representou e a gente consegue fazer receitas com a farinha. Então, a gente consegue substituir a farinha de trigo com a farinha de castanha ou a farinha de amêndoa, mas no caso aqui eu trouxe a castanha porque ela representa bem o zinco e o magnésio. Dá uma olhadinha aqui, ó, gente, como é que ela tá. Ela tá bem farinha mesmo, né? Olha só que bacana. O que eu posso fazer, por exemplo, com a castanha do Pará sem farinha? Bolo. Pão também? Ovo mexido para fazer um omelete com uma consistência melhor.
Essa é a minha especialidade. Eu até brinco que eu tenho uma boleria, porque eu adoro fazer bolo sem farinha de trigo, por causa do glúten, enfim, por uma questão pessoal. E aí acabei descobrindo que a gente pode abrir mão de uma nova... Quem tem intolerância também A gente substitui. Quem tem intolerância ao glúten precisa substituir a farinha de trigo, né? Certo. Então essa é uma das possibilidades. Vamos a algumas perguntas dos telespectadores antes da gente continuar. Tem muita gente participando. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Boa noite, Fábio. Tudo bem? Meu nome é Gisele. Sou de Santo André. Um beijo carinhoso a vocês aí de Santo André. Ela diz que tem 43 anos, doutora, e está na menopausa desde os 35. Cedo, né? Cedo, né? Gostaria de saber se a menopausa ajuda a aumentar o estresse e se a modulação hormonal ajuda a minimizar os sintomas. Parabéns pelos temas abordados, não perco um programa. Um beijo para você, obrigado pelo carinho. E aí, doutora? Olha, a palavra modulação é uma palavra nova, mas que o Conselho de Medicina não gosta de usar muito. Existe, se ela já está na menopausa, existe, aí, dependendo dos critérios, ela precisa ser avaliada por um médico, né, por um ginecologista, para ver se ela tem indicação de fazer a reposição hormonal. Entendi. Com a queda do estrogênio e a queda da progesterona, a gente tem mesmo uma mudança de humor. Quer ver como nós estamos com uma audiência incrível aqui? Agora é o Éder, lá de Floripa. Alô, Floripa, um beijo carinhoso para vocês. Obrigado pelo enorme carinho de Floripa aqui para a gente na Rede Vida, em especial no Nosso Mais Vida, que eu sei que vocês gostam e nos acompanham, tá? O Éder pergunta o seguinte, doutora, suco de uva diminui o estresse? E está pedindo para mandar um abraço para a Vanessa, a sua esposa. O Éder está mandando um abraço para você, ô Vanessa, tá? Então, você sabe como é que é, né? Tem segundas intenções aqui, tá certo. Um beijo para você e para a Vanessa, tá bom, Éder? Obrigado pela pergunta. Éder, o suco de uva, ele tem flavonoide. Tem muita gente que fala bem, né? O flavonoide, ele também é um antioxidante e com certeza ele vai interagir com os outros, os outros aminoácidos da dieta e os outros antioxidantes de uma dieta correta e vai melhorar o estresse, sim, mas pelo flavonoide, que a gente também encontra, que a gente também é um antioxidante que a gente encontra no vinho. Né? Por isso, e você sabe que o vinho tem um paradoxo, a gente não está falando do vinho aqui, mas tem um paradoxo do vinho, né? Na cardiologia, mostra até no Interheart que o consumo de vinho pode diminuir infarto. Porém, ó porque é o paradoxo. Diminui infarto, mas aumenta AVC. Aumenta o AVC? Aumenta o número de AVC e hipertensão. Então, como cardiologista, a gente não pode recomendar o uso, porque a gente está melhorando uma coisa, mas estragando a outra. Mas qual seria ideal, por exemplo, se eu gosto de um bom vinho, tomar uma vez por semana? As recomendações do estudo são para quem já toma, nunca para começar a tomar. Então, se você nunca tomou, se a sua esposa nunca tomou, você nunca tomou, não existe a recomendação para começar a tomar. Se vocês vêm de um hábito que na sua família todo mundo tomou, você veio de uma família que todo mundo tomava, europeia, que o seu avô tomava, que a sua avó tomava e vocês tomavam na hora do almoço, é um cálice de vinho, né? Na hora do almoço, acompanhando a comida, que não é o que a gente faz geralmente, né? Não, né? Acompanhando a comida. Cálice razoável, não é aquele cálice grande. Não é uma jarra, é um cálice, né? É um cálice e se você não tiver hipertensão. Porque o vinho aumenta a hipertensão e aumenta a chance de AVC. Tá? Então, existe o paradoxo do vinho dentro da cardiologia e se você me perguntar, o vinho melhora o estresse. Por causa do flavonoide, por causa do álcool, dá uma relaxada, né? Entendi. Mas ele aumenta a chance de AVC. Ok, vamos falar agora desse item aqui que eu gosto demais, mas é o iogurte, não é? Mas eu gosto de fazer o iogurte em casa. Pode? Pode. Tem o mesmo resultado do iogurte comprado, vamos dizer assim? Se você fizer o kefir, ainda melhor. O kefir. Na verdade, esse iogurte está colocado como iogurte como fonte de vitamina D, mas esse iogurte em especial que a gente trouxe aqui é um iogurte que está enriquecido com probiótico. Os probióticos hoje são uma das novas promessas da medicina, porque a modulação, agora eu vou usar a palavra modulação, a modulação intestinal, que é melhorar o hábito intestinal, é o grande desafio da medicina. A gente sabe que existe uma conexão entre o intestino e o cérebro. A gente sabe que existe uma conexão entre o intestino e o coração.
E o probiótico que contém dentro do iogurte, que são os lactobacilos, eles podem favorecer a formação de substâncias químicas específicas que melhoram a capacidade de absorção de todos os nutrientes de maneira adequada e que melhora a condição psíquica da pessoa. Então, a modulação adequada do intestino diminui depressão, ansiedade, transtorno bipolar e quase todos os diagnósticos relacionados às doenças psiquiátricas podem ter alguma correlação com uma disbiose, com uma alteração do hábito intestinal e, na verdade, com o número de bactéria e com o tipo de bactéria existente. Isso é coisa recente dentro da medicina, são pesquisas dos últimos 10 anos. Atuais, né? São dos últimos 10 anos. E quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que precisa aprender. Verdade. Dentro do intestino. Qual que seria um consumo ideal de iogurte diário? Tem que ser diário, né? Quando você faz uso do probiótico, os probióticos, a gente tem que olhar lá a concentração, então tem que estar acima de 1 bilhão. Então, quando a gente vai comprar esse probiótico, 1 bilhão. E quanto mais cepas de lactobacilos tiver, pelos estudos, parece melhor. Então, o ideal é tomar pelo menos um copo ao dia, e aí você vai ter fonte de vitamina D aí dentro e vai ter a reposição de lactobacilos de uma quantidade mais favorável. Nesse iogurte não tem açúcar. Tá? Lembrando. Isso é importante, né? Isso é importante. Nem mel pode colocar? O mel a gente pode fazer uso, é o adoçante mais antigo da civilização, né? É o adoçante mais antigo de toda a história da humanidade, mas ele tem um poder de açúcar bom, mas a gente tem que usar com cautela. Para quem está fazendo dieta para emagrecimento, para quem tem diabetes, então a gente precisa usar com cautela. Agora, para quem está liberado da dieta para emagrecimento e para quem está liberado do diabetes, pode usar sim, é o açúcar natural. Pois é. Agora, eu vou juntar aqui, eu posso picar uma banana, colocar um pouco de iogurte, como... Fazer aveia também, Aveia eu gosto, então, eu ia falar. Aveia tem bastante triptofano, que é o precursor da serotonina, que vai ser precursor da melatonina, então, que vai dar a sensação de bem-estar. Quando a gente está diante de um paciente depressivo, uma das hipóteses, em termos de neurobioquímica cerebral, é um déficit de serotonina. Tá. Então, ele não tem uma comunicação cerebral de maneira adequada, porque ele não tem um neurotransmissor chamado serotonina. E a gente está dando aporte através da comida, modulando o intestino de maneira adequada, colocando lá a quantidade suficiente de triptofano para poder fazer uma quantidade adequada de serotonina. Quer dizer, então a gente pode utilizar os alimentos como um mix. Como um mix. E você vê que é uma coisa que é de fácil acesso, né? De fácil... Simples, até para você localizar, achar, encontrar em supermercados, né, hortifrutis, etc. E você vê que não tem nada industrializado. Exatamente, é isso que eu ia falar. A gente pode fazer em casa, e quanto mais da roça, quanto menos industrializado, melhor vai ser a saúde. Vamos falar desse daqui, que chegou agora aqui pra gente, nós estamos falando do peixe aqui, né? No caso é o atum que nós trouxemos aqui, né? Ele tem níveis de ômega 3 também aqui, não é? O ômega 3 é impressionante o que a gente tem de pesquisa científica nos últimos 5 anos de ômega 3. É mesmo? Impressionante. O ômega 3, quando a gente está estressado, a gente libera 2 hormônios, né? Então a gente libera o cortisol e a gente libera neurotransmissores, adrenalina, norepinefrina, a gente pode liberar também. Então, o ômega 3, ele é um potente anti-inflamatório. Então, ele diminui a secreção de cortisol. E o ômega 3, ele, com bastante comprovação hoje, já dentro até da cardiologia, dizendo que a gente deve consumir uma quantidade adequada, muitas vezes, dependendo do perfil lipídico, da quantidade de triglicerídeo que a gente tem, de LDL, a gente tem que, inclusive, suplementar, fazer comprimido, fazer o uso de comprimido em dose significativa, com melhora de sobrevida, melhora de mortalidade. E a gente não tinha isso há 5 anos atrás, a gente não tinha pesquisa para isso. Mas o ômega 3 é importante para as crianças, para fazer ele tem a capacidade neuronal de fazer a plasticidade neuronal das crianças. O ômega 3 é bom na cardiologia, o ômega 3 é bom na psiquiatria. Então, a gente precisa ter uma dose suficiente de ômega 3 diária. Aquilo que a nossa avó falava, que peixe é bom para cuca,
É isso? Exatamente. Que a gente precisava fazer igual os japoneses. Eu me lembro que quando eu era criança, diziam lá em casa, olha, porque o japonês é inteligente, eles comem peixe. Falava isso, falava isso mesmo. Agora, no caso, por exemplo, o consumo de ômega 3, tem algum limite ou não? Não, por exemplo, eu posso não utilizar... tem dose máxima. Em dose mínima. Vamos supor, eu tenho aqui o atum, eu posso utilizar ele... enfim, em cima de uma pizza, por exemplo, ou fazer uma salada. Ou comer in natura. Comer in natura, porque às vezes tem alguns alimentos que você não pode cozir, por exemplo. Ou não, ou no geral você pode. No geral você pode. No geral você pode. O que muda muito é, por exemplo, quando a gente cozinha uma salada, a gente tem a salada in natura e passa a cozinhá-la, né? A gente, sei lá, tem a cenoura crua, ralada, e a gente cozinha a cenoura, por exemplo. Certo. Quando a gente cozinha, a gente diminui a capacidade de ligação do carboidrato. Tá. Então, isso muda. Mas... No atum não tem, você pode consumir de qualquer maneira. Agora, para a pergunta é, se eu sou vegetariano? Isso, boa como pergunta. É que eu vou resolver Hoje tem isso? vegano, vegetariano, uma série, né? Como é que eu vou resolver isso? Então aí a gente pode abrir mão do cogumelo. Então, sabe o shiitake do restaurante japonês? Sim. Então, a gente pode pode lançar mão do cogumelo, a gente pode melhorar a capacidade de absorção de ômega 3 fazendo linhaça, as farinhas de linhaça. E algumas sementes tem bastante ômega 3, então a chia tem um pouquinho, mas a linhaça tem mais. É de origem vegetal, não é? É de origem vegetal, okay. Tá? Então, a gente, para substituir... Porque no consultório, a gente tem muita limitação em termos quando o paciente chega e fala assim, eu estou muito limitado, porque eu sou vegetariano, eu sou vegano, eu não consigo fazer esse aporte todo. Mas, na verdade, ele não fica limitado, ele só precisa entender como os alimentos são constituídos e a gente pode substituir. Às vezes, na verdade, tem até algumas pessoas que têm alergia a peixes, etc. Né? Também pode substituir. A gente precisa conhecer o alimento para fazer substituição. Então, o que eu queria tirar é esse estigma que o vegetariano é limitado. Não é, a gente só precisa entender o alimento para poder substituir. Doutora Valéria Glauser, olha, muito obrigado pela sua presença. É uma honra receber sempre você aqui no programa. Eu tenho certeza que você aprendeu essas dicas, né? Agora tem que colocar em prática. Olha só. O Instagram da doutora é @DRA Valéria Glauser com S, como está aparecendo aqui no vídeo. @DRA Valéria Glauser no Instagram. Vai lá, pode fazer pergunta, né? Pode interagir. Eu respondo. Né? Vou ficar aqui respondendo. Tá certo. Doutora, muito obrigado por ter vindo, agradeço. Viu? Obrigado pelas dicas, tá? Até logo. Bom, gente, no próximo bloco nós vamos falar sobre os chamados psicopatas corporativos. A psicóloga doutora Verusca Gendorf vai esclarecer pra gente o que faz as pessoas terem esse tipo de comportamento e o que nós devemos fazer para evitarmos o envolvimento com elas. Você já pode ir mandando a sua mensagem através do nosso WhatsApp 11 95033 6870 ou mesmo pelo Instagram da Rede Vida, @RedeVida. Se você preferir, também tem o meu Instagram pessoal, @FabinhoTV. Ou mesmo se você colocar hashtag Mais Vida, a gente acha você. Nós vamos para o intervalo bem rapidinho, mas nós voltamos já já. Fica com a gente!